Eu queria começar por agradecer esta oportunidade de estar aqui hoje perante vós. É sempre um gosto vir à Casa da Democracia. Eu quero fazer aqui a minha declaração de interesses. O meu interesse e o interesse da Ordem dos Enfermeiros e da equipa que me acompanha é a segurança das pessoas, senhores deputados, e são os enfermeiros. E eu cheguei a bastonária não sozinha, cheguei com um conjunto vasto de membros da minha equipa, que, como já disse, vêm da prática, e cheguei para ser bastonária durante estes 4 anos, ou melhor, eu costumo dizer que estou bastonária durante estes 4 anos, não sou, portanto estou com um objetivo muito claro: defender a segurança das pessoas e os enfermeiros. E, portanto, senhores deputados, eu sei que há algumas pessoas que não gostam do meu estilo, não gostam do estilo de denúncia pública, e eu até percebo que as pessoas fiquem, de facto, incomodados. Mas durante estes 4 anos, senhores deputados, quem não gosta do meu estilo, eu peço desculpa, mas vai ter que se habituar, porque eu não me vou calar, porque foi isso que eu prometi aos enfermeiros, foi com eles que eu cheguei até aqui e, de facto, não posso trair quem em nós confiou para fazer esse papel. E que vos ia pedir este esforço hoje, e sei que não é um esforço para vocês, porque todos nós aqui somos pessoas preocupadas com o país, é que não contam com a Ordem dos Enfermeiros para fazer política com o sofrimento das pessoas. E seguramente não vão contar. Os enfermeiros, senhores deputados, são verdadeiros heróis todos os dias nos serviços de saúde, porque não têm efetivamente meios para trabalhar. E sobre isto houve silêncio. Ninguém pegou nestas declarações. Ninguém se preocupou quando nós falámos que tínhamos 300 camas, ou não chegava a 300 camas de cuidados paliativos. Portanto, tudo isto também foi dito nesse mesmo programa. Mas sobre isto, eu não ouvi ninguém pedir o Ministério Público, a IGAS, nem ouvi nenhum alarme social. E, portanto, acho que nós podemos discutir e devemos discutir todas estas coisas, devemos é discuti-las na íntegra. Os enfermeiros precisam da vossa ajuda e, portanto, eu gostava muito de vos expor aqui um conjunto de situações para que possamos todos em conjunto, porque eu, quando olho para vocês daqui deste lado, eu não vejo grupos parlamentares, eu vejo pessoas e, portanto, vou pedir-vos a todos, sem exceção, essa ajuda. E aquilo que eu disse um dia antes de tomar posse foi que vi 2 enfermeiros a cuidar de 57 doentes na Madeira, e sobre isto ouvi silêncio. Não ouvi nenhum alarme social, nem nenhuma indignação. E isto é uma realidade, senhores deputados. Faltam enfermeiros para garantir a segurança das pessoas. Faltam, de facto, senhores deputados, todos nós, e disse aqui a senhora deputada Ângela, do PSD, que faltam enfermeiros na Guarda. Oh, senhores deputados, não é só na Guarda, é no país todo. E nós estamos a fazer esse levantamento, senhores deputados, e precisamos da vossa ajuda também para esta questão, independentemente do governo A ou B, nós todos em conjunto temos que resolver esta questão. Que os enfermeiros estavam a fugir dos hospitais porque não aguentavam mais a falta de colegas para poderem prestar cuidados aos doentes. E a qualidade dos cuidados estava em causa e, efetivamente, isto está a acontecer, senhores deputados. O que me leva também à questão do concurso que foi aqui falado. É verdade que há um concurso que está parado há 6 meses. É verdade. Mas, ó, senhores deputados, o último concurso demorou 3 anos para colocar enfermeiros. Portanto, isto claramente não é um problema de quem está hoje ou quem esteve ontem no governo. Isto é um problema que nós temos que resolver de uma forma séria, porque, senhores deputados, para 700 e poucas vagas concorreram 11.000 enfermeiros. Como é que os senhores deputados querem que se avaliem 11.000 currículos com 3 pessoas no júri? É evidente que este concurso não vai estar parado só 6 meses. Este concurso vai estar parado 3 anos ou mais. Até porque no final tem uma entrevista. Imaginem o que é 3 pessoas entrevistarem 11.000 enfermeiros para 700 e tal vagas. Portanto, senhores deputados, aquilo que a Ordem fez em conjunto com os sindicatos, porque nós estamos a trabalhar em conjunto com os sindicatos, e isso para nós é importantíssimo, foi propor ao Sr. Ministro da Saúde que aumentasse o número de pessoas no júri, retirasse a entrevista e que tornasse este processo de contratação mais célebre. Mas eu já o disse publicamente.
A quem é que interessa ter empresas de contratação de enfermeiros, porque é isso que se passa na Guarda. Senhores deputados, eu disse isto no prós e contras, não vi ninguém pedir satisfações, mas eu achava muito importante, e não sou eu que tenho que o dizer, a quem é que pertencem essas empresas que levam do Estado milhares de euros e querem pagar aos enfermeiros 3 euros a hora para trabalhar. Porque isto é indigno, senhores deputados. Todos nós aqui hoje enaltecemos o papel dos enfermeiros. Toda a gente sabe o que são os enfermeiros, sobretudo quando precisamos deles e todos nós somos utilizadores dos cuidados de saúde. E depois permitimos que se pague a um enfermeiro 3 euros a hora. Isto é de facto indigno. Não só é indigno, como é matéria sindical. Mas passou a ser um problema da Ordem dos Enfermeiros. A partir do momento em que a OCDE, no seu primeiro relatório, no seu último relatório, perdão, pela primeira vez, veio dizer que os baixos salários dos enfermeiros portugueses estão a interferir na prestação de cuidados de saúde às pessoas. E, portanto, senhores deputados, o problema do concurso vai se manter se ele se mantiver igual. Vai ser igual ao anterior. Demorou 3 anos a ser concluído, e ainda estão enfermeiros por colocar desse concurso. Portanto, é um problema, o concurso está parado, mas não é um problema novo, é um problema que já vem de trás. Não é só esta questão dos enfermeiros demorarem muito tempo a ser contratados. É que este concurso não traz enfermeiros de novo para dentro do sistema. Os senhores deputados sabem perfeitamente que os enfermeiros estão a usar estes concursos para se mobilizarem dentro do sistema. Acabaram com as transferências. Eu estou no Porto e quero ir trabalhar para o Algarve. Eu tenho prioridade como funcionária pública neste concurso para me mobilizar. E, portanto, este concurso não vai trazer enfermeiros de novo. E os meus colegas, senhores deputados, precisam de enfermeiros para trabalhar. Porque nós estamos exaustos. Nós estamos fartos de horas extraordinárias. Os enfermeiros, ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, não querem que se lhes pague mais horas extraordinárias. O Estado já é devedor aos enfermeiros de milhares de euros, em tempo e em dinheiro, senhores deputados. Os enfermeiros querem mais colegas para trabalhar, porque estamos a falar da Guarda, mas na Covilhã há um serviço onde metade da equipa de enfermeiros está de baixa, senhores deputados. E daqui a pouco tempo a outra metade também estará. Porque é incomportável nós trabalharmos nestas condições. E aquilo que se está a passar, que é público, quando foi publicado o estudo Burnout em Profissionais de Saúde Portugueses, uma análise a nível nacional na revista da Ata Médica, 2/3 dos enfermeiros estão em burnout. E vamos ficar muito piores. E estas situações, senhores deputados, é que põem em perigo a vida das pessoas. Porque enfermeiros em burnout, enfermeiros exaustos, não conseguem cuidar da saúde das pessoas, senhores deputados. E esta questão para nós é fundamental. Depois, falámos aqui já da questão da contratação dos concursos e da falta de enfermeiros e do facto das empresas que existem por aí ganharem uma grande fatia de milhares de euros ao Estado e depois pagarem 3 euros aos enfermeiros, e eu precisava da vossa ajuda também para que situações como esta que nós denunciámos e pedimos para serem retiradas não se voltassem a passar. Nós não podemos ter um organismo do Estado, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a publicar anúncios que oferecem 700 euros e líquidos, brutos, senhores deputados, aos enfermeiros. Isto é indigno. Numa instituição do Estado. Foi agora e fomos nós que pedimos para retirar esses anúncios que já agora são ilegais. Estão a violar, inclusive, uma convenção que foi o próprio Ministério do Trabalho que assinou. E, portanto, senhores deputados, era importante que nos ajudassem a perceber quantos contratos é que foram assinados por este valor e quem é que investiga isto. Porque isto, efetivamente, é uma ilegalidade. E aos senhores deputados, nós todos, enquanto país, temos que fazer aqui uma reflexão muito séria. E é certo que a Ordem dos Enfermeiros está ciente que o país tem pouco dinheiro. Mas, aos senhores deputados, quanto é que custa cuidar de uma vida, senhores deputados? Quanto é que custa para nós todos? Custa 700 euros brutos por mês? É isto que custa? É esta a reflexão que nós efetivamente temos que fazer. Em conjunto com a Ordem dos Médicos, porque efetivamente nós trabalhamos em parceria e somos uma equipa,
nós e a Ordem dos Médicos vamos requerer, quer ao IGAS, quer à entidade reguladora de saúde, a realização de protocolos conjuntos para que possamos fazer inspeções conjuntas para efetivamente verificarmos se está a acontecer aquilo que eu vou falar a seguir e que também aqui me foi perguntado. Apresentei uma lista de instituições de saúde de norte a sul do país, onde suspeitamos que não está a ser cumprido o número mínimo de enfermeiros por serviço. E essa lista foi aceita pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. E eu não vou revelar aqui as instituições, senhores deputados, estaria a ser pouco séria se o fizesse. Porque eu também quero, e a Ordem quer, dar oportunidade à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde de fazer o seu trabalho. Aquilo que nós fizemos foi disponibilizar-nos, e agora também o faremos em conjunto com a Ordem dos Médicos, para acompanhar a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde nestas ações inspectivas dos casos que nos foram notificados desde que tomámos posse, e são muitos, senhores deputados, e do levantamento que estamos a fazer região a região no público e no privado. Nenhum de nós está tranquilo, e eu não estou a dizer isto com nenhum tipo de crítica ou nenhum sentido depreciativo, porque estas são reflexões que os enfermeiros têm que fazer todos os dias e todos nós como pessoas temos que as fazer. Senhores deputados, nenhum de nós aqui sentado estaria tranquilo se num hospital em Lisboa tivesse o seu filho internado num serviço de pediatria com mais 7 outras crianças e apenas um enfermeiro para tomar conta deles. Nenhum de nós estaria. E nenhum de nós está. Nem nenhum de nós estaria tranquilo se tivéssemos um familiar ou a nossa mãe ou a minha mãe internada num serviço com mais 79 pessoas e tivéssemos 2 enfermeiros para tomar conta deles de manhã e um à tarde. Foi sempre sobre isto que eu falei desde que tomei posse, senhores deputados. E isto, efetivamente, foram os dados divulgados à IGAS com nomes de instituições, público e privado, e há estudos internacionais que confirmam este perigo, o perigo de ter apenas estes enfermeiros a cuidar destas pessoas, e eu tenho esses estudos e posso fazer chegar à Comissão. Porque isto está sustentado cientificamente. Aquilo que eu disse é que a falta de enfermeiros põe de facto a vida das pessoas em risco. E esses estudos dizem-nos que nós temos, por cada doente a mais a cargo de um enfermeiro, a mortalidade aumenta em 7%, senhores deputados. É um estudo de 2014, internacional, feito por um consórcio internacional em Portugal, representado pela Universidade Católica. E um já deste ano, senhores deputados, 2016, diz-nos que, nos casos em que os enfermeiros têm 6 ou menos doentes a seu cargo, como viram não era o que estava ali no quadro, a mortalidade reduz em 20%, senhores deputados. Portanto, a falta de enfermeiros é que põe em perigo a vida das pessoas e é confirmado por estudos internacionais. Muito resumidamente, é um alerta e pedir a vossa ajuda, porque nós, efetivamente, na Ordem dos Enfermeiros, contamos com o Parlamento e contamos com todos aqueles que estão aqui hoje presentes. Os enfermeiros, senhores deputados, estão exaustos, à beira da ruptura. O sistema de saúde, por força disso, o SNS e o privado, portanto o sistema de saúde, está em risco por falta de enfermeiros. E logo a segurança das pessoas está efetivamente ameaçada. Eu quero fazer aqui a minha declaração de interesses. O meu interesse e o interesse da Ordem dos Enfermeiros e da equipa que me acompanha é a segurança das pessoas, senhores deputados, e são os enfermeiros. E eu cheguei a bastonária, não sozinha, cheguei com um conjunto vasto de membros da minha equipa, que, como já disse, vêm da prática, e cheguei para ser bastonária durante estes 4 anos, ou melhor, eu costumo dizer que estou bastonária durante estes 4 anos, não sou, portanto estou com um objetivo muito claro: defender a segurança das pessoas e os enfermeiros. E, portanto, senhores deputados, eu sei que há algumas pessoas que não gostam do meu estilo, não gostam do estilo de denúncia pública, e eu até percebo que as pessoas fiquem, de facto, incomodadas. Mas durante estes 4 anos, senhores deputados,
Quem não gosta do meu estilo, eu peço desculpa, mas vai ter que se habituar, porque eu não me vou calar, porque foi isso que eu prometi aos enfermeiros, foi com eles que eu cheguei até aqui e de facto não posso trair quem em nós confiou para fazer esse papel. E dizer-vos que nós sabemos, senhores deputados, independentemente das bancadas a que pertençam, das vossas preocupações passadas relativamente aos problemas dos enfermeiros. Sabemos. A questão é que elas têm que ser resolvidas. Não podemos constantemente estar só a falar delas, senhores deputados. Porque, efetivamente, ter um enfermeiro de serviço para este número de pessoas que eu apresentei aqui no quadro, senhores deputados, é uma prática ilegal. Portanto, se nós estamos preocupados, e devemos estar, se há ou não práticas ilegais no SNS, senhores deputados, têm aqui os exemplos que eu vos trouxe das práticas ilegais no SNS. Não pode existir esta dotação, até porque ela está publicada em Diário da República, é uma fórmula que deve ser aplicada a cada serviço e, portanto, há práticas ilegais, mas são hoje o país está a gastar dinheiro a formar enfermeiros no ensino superior público, cujo número que sai do país já é superior àquele que sai das escolas superiores de enfermagem. Então, senhores deputados, se o país não tem dinheiro e se nós efetivamente lidamos com constrangimentos financeiros, seria bom, olhando para aquilo que está para trás e que está errado, porque nós só em Inglaterra temos neste momento cerca de 12 mil enfermeiros e todos os anos a crescer e precisamos deles aqui em Portugal. Então, como ainda não foram fixadas as vagas para este ano no ensino superior e a matéria do DN é hoje sobre isso, eu faço aqui um apelo para que todos se juntem a nós no pedido que vamos fazer ao Sr. Ministro do Ensino Superior para que de uma vez por todas estas vagas sejam reduzidas, porque eu ainda não consegui falar com ele desde que cheguei. Mas temos tentado todos os dias, senhores deputados. E, portanto, estamos disponíveis para fazer esse caminho. E foi sobre isso que eu hoje, da entrevista que sai, falei ao DN. Sobre as 35 horas, senhores deputados, foi para nós uma ofensa, enfermeiros, quando no governo anterior nos deram as 40 horas. Foi uma ofensa que fizeram aos enfermeiros. E nós já falámos publicamente sobre isso, porque os enfermeiros, senhores deputados, nunca trabalharam só 35 horas para o Serviço Nacional de Saúde. Os enfermeiros não deixam os doentes sozinhos, ó Deus dará, quando não tem ninguém que os substitua. E não saem às 4 da tarde ou às 5, como é definido o seu turno. Saem muitas vezes, muitas horas depois, senhores deputados. E, portanto, nós nunca trabalhámos as 35 horas. Foi para nós uma ofensa quando o ministro Paulo Macedo passou os enfermeiros a 40 horas. E, portanto, passá-los novamente a 35 horas é toda a justiça, senhores enfermeiros, até porque aconteceu uma coisa que, se a Ordem dos Enfermeiros sabe, os senhores deputados também sabem, é que essas 40 horas não se vieram a traduzir em mais enfermeiros ou mais horas de cuidados para as pessoas. Sabem o que é que aconteceu, senhores deputados? Os enfermeiros que já estavam em burnout pior ficaram, aumentaram as baixas médicas e começaram, de facto, a utilizar algumas prerrogativas que já tinham na lei e que não usavam porque sabiam que não havia enfermeiros suficientes para cuidar das pessoas que estavam nos hospitais. Mas passaram a usar, senhores deputados, porque os enfermeiros são pessoas e são, de facto, uns heróis ao trabalhar nestas condições. E, portanto, sobre as 35 horas, é de toda a justiça, e é isso que a Ordem dos Enfermeiros defende em conjunto com os sindicatos, que os enfermeiros possam passar a 35 horas. E o custo, senhores deputados, permitam-me dizer, nós já fazemos falta, vamos ter que ser contratados na mesma. Portanto, a 35 ou a 40 horas vai ter que haver gastos relativamente com a contratação de enfermeiros. Relativamente à formação, e eu também disse isso no programa, a Ordem dos Enfermeiros está a fazer um programa de certificação de competências para a formação em determinadas áreas, nomeadamente na área dos cuidados paliativos, e eu disse isso à doutora Isabel, e bem, e deve-se fazer. Porque nós tínhamos, ou temos, ficaram definidas 6 especialidades, mas a Ordem dos Enfermeiros quer alargar esse número de especialidades, já falou com o Ministério da Saúde sobre isso e há efetivamente abertura para isto.
porque esta certificação de competências na área dos cuidados paliativos e não só, noutras áreas, é de facto muito importante para que as nossas pessoas estejam em segurança e possam ter cada vez mais melhores cuidados e melhor qualidade de cuidados. Senhores deputados, e aquilo que nós vimos hoje aqui pedir-vos não é para sacar responsabilidades a este ou àquele, é pedir a vossa ajuda, senhores deputados. Vamos falar claro, como eu disse no início da audição, porque nós estamos aqui para vos ajudar e esperamos a vossa ajuda de volta nestas questões. É estas questões que nós temos que resolver todos os dias para as pessoas na nossa prática do dia-a-dia. E, portanto, contamos seguramente com todos os grupos parlamentares para isso. Muito obrigada.